Qual que é a essência do teu trabalho? Porque eu vejo que você é um cara que tem amplitude, que tem envergadura em diversas áreas. Você gosta, é curioso. Eu tava te falando aqui uma coisa, pô, deixa eu anotar aqui. Ah, pô, legal. E eu curto, eu também sou um pouco assim, né? Na essência, na mais profundeza, assim, qual é a essência do que você faz? Eu cuido de gente, Joel. E assim, por duas coisas, né? Eu acho que a gente não dá para as pessoas o que a gente tem somente. A gente dá o que a gente gostaria, tá? Essa eu nunca ouvi, cara. Pois é, você sabe eu sempre ouvi que a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só dá o que a gente tem, tá? Só que quando você está numa falta de escolha, você só dá o que você tem. Agora, quando você pode... Opa, essa é boa. Quando a gente está numa falta de escolha. Quando a gente está em falta de escolha, numa privação de escolhas, você dá só o que você tem, né? Mas se você é capaz de pensar aquilo que você está fazendo, ou seja, se você vai agir em vez de reagir, você dá o que você gostaria, né? Então a gente dá para as pessoas o carinho, a oportunidade, a gente dá a atenção. Isso é legal, cara, que você falou, meu. Isso é muito legal. Eu nunca tinha ouvido isso. Uma vez me perguntaram qual era a essência do meu trabalho. Por isso que eu te perguntei. Eu levei anos para responder. Qual é a essência do meu trabalho? Lá na essência do meu trabalho. Não é performance. Não. Se você falasse assim, putz, Joel, você, no final das contas, o que você quer provocar nas pessoas? Hoje eu tenho uma resposta. Que ela pode mudar. Mas hoje eu quero provocar confiança. A essência do meu trabalho é confiança. É que elas acreditem nela. Então, se você ligar uma live minha e que a gente apareceu já em várias lives minhas, você vai falar que lá no fundo do Joel tá encorajando a pessoa. Ele tá encorajando, ele tá encorajando. Confia em você, estuda, vai atrás, vai lá, executa. Vai, encoraja. Mas você percebe que você só poderia fazer isso para as pessoas às 5, 6 da manhã se você em algum momento na sua vida você precisou disso e você precisou desenvolver? Então, o que você está entregando para as pessoas, Joel? E isso que me chamou muita atenção e por isso que eu gosto muito de acordar de manhã e ver você. É porque você entrega para as pessoas o que você gostaria de poder ter tido. E não que talvez isso para você fizesse diferença no que você ia construir da sua vida, mas talvez isso fizesse diferença em como você ia se sentir enquanto você estava construindo. Opa, exatamente. Isso é uma coisa importante. A gente olha, né, e aí você fala a questão da curiosidade, né? O mundo, ele... Não sei, acho que ele tem sido dividido ultimamente de uma forma que é uma forma ilusória, que é entre ganhadores e vencedores. Cara, eu não vejo o mundo assim. Eu vejo o mundo assim entre as pessoas com curiosidade e sem curiosidade. Porque a sensação de vitória, ela nada mais é do que a revelação de uma verdade. Quantas pessoas você conhece que são vencedores e eles não conseguem reconhecer? Quantas pessoas você conhece que teoricamente são perdedores, mas elas são extremamente felizes com a vida delas? E qual é o segredo, então? O segredo, na verdade, é isso. Eu acho que é justamente essa curiosidade. E se você tem a capacidade de olhar para as pessoas e perceber que se você consegue fazer com que a vida delas, em relação ao caminho, ela se sinta pelo menos acompanhada, cara, você merece todo o sucesso do mundo. Você merece, aliás, toda a voz que você possa ter. Porque isso é uma coisa que as pessoas elas não sabem entregar. Elas não sabem reconhecer e elas não sabem reproduzir. Reconhecer, é verdade. Porque talvez todas são capazes disso, desde que reconheçam. Olha o que você colocou aqui, ó. Vencer é revelar uma verdade. Eu faço isso, cara, de uma maneira meio automática. Era intencional, mas ela tá tão automática que às vezes nem é tão intencional assim. É só, o cara, olha aí pra dentro de você e, cara, dá uma olhada. Aí o cara, putz, é verdade, saquei. Sim, você transformou isso na sua personalidade. Então, por que coisas nós somos lembrados? Aí você fala da essência do seu trabalho. Quando te perguntaram a essência do seu trabalho. A essência do seu trabalho já não mais importa, porque o seu trabalho é você, Joel. O seu trabalho é a forma que você comunica com as pessoas, é aquilo que você entrega e que você já nem tem um nome. Por quê? Porque é uma coisa tão natural e que você observa que tanto falta, que nome você vai dar para isso? Não tem um nome, né? É a atitude. E uma atitude ela não pode ser transformada em um nome só.
né? Ela é uma série de coisas, porque a forma que cada um capta isso é de um jeito. Para aquela pessoa que está com um problema financeiro, brigando para tentar fechar a conta dela, vai falar assim, não, isso daí é para eu não desistir. Para aquela pessoa que tem tudo na vida, só que ela está procurando alguma coisa que ela se dedique, que faça sentido para ela, está ensinando ela a fazer o quê? Que ela vai encontrar. Para aquela pessoa que está no meio de uma competição e que está com medo, está ensinando ela o quê? Ter coragem. E que coragem não é uma ausência de medo, é a ação na presença do medo, porque senão o que a gente faz não é coragem, é tolice, né? É por isso que também é tão difícil a gente traduzir as nossas ações em palavras isoladas, né? Então, procurar a essência do nosso trabalho é a mesma coisa que procurar a essência da sua vida. Tua vida tem tantos significados, tem a sua esposa, tem os seus filhos, né? Tem as coisas que valem a pena para você. Você está com 41 agora? 42. Você está fazendo 42, você já me contou, você está fazendo seu doutorado, você está sonhando, cara, eu vou falar inglês em nível profissional, vou conhecer o mundo, mas vou conhecer o mundo pela porta da frente, como uma pessoa que deseja entender o mundo. Não estou conhecendo o mundo como alguém que pode pagar, eu estou conhecendo o mundo como alguém que alcança alguma coisa que dinheiro nenhum compra. Eu estou nessa fase aí. Então, isso é legal, isso eu acho que é um projeto de vida. E como que você dá um nome para isso? E mais... Como que você mostra para as pessoas que isso é legal, que isso é um valor, ou que isso é uma vitória? Porque tem gente que vai olhar para você e vai ver, vai te medir, não, ele tem sucesso porque ele tem um relógio tal, ou porque ele viaja assim, ou porque ele viaja assado, ou porque ele fica hospedado em tal lugar. E eu acho que aquilo que a gente vive, né, depois dos 40 anos, quando a gente planta todas as coisas que a gente plantou, ou que você semeou, né, com a sua personalidade desde o início da sua carreira, na verdade, todas essas coisas elas são banais, né? Isso é o acaso. Você tem esse relógio, não aquele. Você pegou esse voo, mas se você fosse para pegar, sei lá, outra situação de viagem, você iria, porque o teu problema não é o jeito que você vai viajar, é onde você vai chegar e para fazer o quê? Para fazer o quê? Né? E eu acho que você ajuda fundamentalmente as pessoas com uma coisa que a gente estava conversando hoje, que eu espero que esteja gravado, porque aquilo foi muito importante para a posteridade. Para você olhar daqui uns 10 anos, talvez, né? Que é a questão de você analisando a sua vida, né, em relação a, será que aquele fulano ele treina tanto porque ele não está estudando? A gente tem o paradoxo da escolha, Joel. Então, ter escolhas é bom, mas ter escolhas demais é ruim. Não é tão bom assim. E quando você pega as pessoas inquietas, né, ou vamos pegar o seu exemplo, né? Médico gosta de falar de caso clínico, né? Mas vamos pegar o seu exemplo, né? Você sempre criou várias escolhas para você, né? Veja, fazer administração era uma escolha, fazer educação física não era uma escolha, mas acabou sendo uma escolha. Sim. Fazer nutrição era uma escolha, fazer fisioterapia foi uma escolha. E dentro disso você tinha, para você, pelo menos que eu entendi de você conversando comigo, né, para você essas coisas abriam outras portas, né, que te gerariam outras satisfações, né? E o que você estava buscando no final das contas? A satisfação de algo que na verdade é o quê? Eu acho que é a chance de você continuar buscando pela sua felicidade ou sua realização. Se talvez você achasse uma coisa pronta, você vai ganhar um Nobel. Tá, mas não para onde eu vou depois. Então talvez eu não quero o Nobel, eu quero outra coisa, né? E hoje você tem essa situação, parabéns. Isso é um exemplo de superação, isso é um exemplo de conquista, e isso é uma coisa que vai demorar muito tempo para muita gente entender, infelizmente. Mas que com você, todo dia fazendo live de manhã, talvez as pessoas que te sigam, elas te entendam mais rápido, sejam felizes mais rápido por consequência. Eu concordo, doutor. E você fez uma leitura bastante profunda. Eu estava refletindo um tempo atrás com a minha esposa. Eu tenho vontade de fazer doutorado desde que eu casei. Tem 9 anos isso, né? E aí, ano passado, a gente estava conversando sobre várias coisas, aí voltou esse assunto do doutorado e tal. E aí eu comecei a perguntar para algumas pessoas, o que você acha de eu fazer doutorado? Aí os caras, mas por quê? Você vai dar aula na faculdade? Eu falei, não. Então não. E você vai aumentar o valor das tuas palestras? Eu falei, não. Então por que você quer fazer doutorado? Eu quero estudar. Só por estudar. E aí eu fiquei com aquela inquietação
E aí a Larissa falou assim pra mim, amor, o que você faria se dinheiro não fosse mais o problema? Que pergunta, hein? Porra, cara. Oi, Joel, seu olho tá aqui. Tum. Aí eu falei, doutorado. Aí ela falou, deixa eu te falar uma coisa. O dinheiro não é mais o problema, sabia? Aí eu, caracas, meu. Então a partir de agora, já que eu atingi isso, eu quero conquistar as coisas que o dinheiro não compram. Lógico, pra quem tá ouvindo e pra quem tá vendo, pode falar, cara, eu não tô nessa fase. Ótimo, você não tá nessa fase. E você tá numa outra fase, talvez. Eu passei por essa outra fase. Cara, eu quero pegar, ter dinheiro e ter conquista e ter espaço. E quando isso acontecer, porque vai acontecer, porque eu acredito que isso pode e vai acontecer na vida das pessoas, você vai ter uma outra busca. E é a busca que o dinheiro não compra. É a busca da satisfação, da realização, a busca do envolvimento. Eu sou um cara que convivo com muitas pessoas, Muzi, que falam que faculdade não serve pra nada. Eu convivo com essas pessoas que falam isso. Essas pessoas estão na internet falando isso. Essas pessoas, alguma delas tem meu WhatsApp. E eu sou contra, total. Eu falo, pô, você pede pra pessoa não fazer faculdade. Mas tu nem fez. Você nem fez faculdade. E outra coisa, você fala que a faculdade não vai te enriquecer, mas a faculdade nem promete isso. Exato. A faculdade não promete isso. Quando eu já participei de mais de 150 bancas de TCC, cara. Nossa. Mais de 150 bancas eu já vi. Eu já vi mais de 150 famílias em banca de TCC. Aquele pai que é pedreiro, aquela mãe que é dona de casa, Sim. vendo o filho, que é o primeiro da linhagem. Até uma graduação. Até uma graduação. As pessoas choram. Aquela menina que penteia, bota uma maquiagem, na hora de falar ela fica rouca. Ela tem que tomar um remédio que ela tá muito nervosa, porque ela fala, esse TCC é pro meu pai, o pai chora. Eu vi isso umas 150 vezes. Se eu falar que isso aí não forma o menino, que isso não é um exemplo para uma família... A gente não tá falando de dinheiro, cara. A gente tá falando de sonho, realização. Eu já vi pais falando assim, posso morrer agora. Por quê? Porque minha filha tá formada. Eu já vi mãe falando assim, formei uma filha. Sou nordestino, mas formei minha filha. Eu já vi pessoas se formando vendendo amendoim na praia, vendendo docinho de bicicleta. Então, a pessoa que fala, não faça faculdade, cara, você tá com uma visão deturpada, rasa, incompleta. E que tipo de incentivo que você tá dando? Você tá falando para não ter educação. Exato. Agora, eu te entendo. Algumas faculdades têm que revisitar a sua ementa, a estrutura educacional tem que ser revista, mas não apoiar o estudo tá errado. Então, eu sou um cara que defendo o empreendedorismo, defendo que as pessoas queiram enriquecer, defendo a educação, defendo a faculdade, defendo que as pessoas busquem aquilo que elas identificam, cara, que é importante. E não sejam manipuladas, porque a gente é, né? Manipulado pra caramba pelo meio que a gente tá. Sim. Por opiniões e conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Perfeito. Não é, meu? Pô. Os cursos de como enriquecer. E aí você vai ver o cara que dá o curso e vai embora pra casa de Corsa. Nada contra. Mas, pô, cara... Pera lá, né? Vou. Por que não funcionou com você primeiro? Pô, personal trainer que não é sedentário, nutricionista que não tem educação alimentar, o cara do banco que fala sobre educação financeira e tal. Entendeu? Não tem como, cara. So sorry. Eu faço duas análises das coisas que você falou, assim, eu faço duas ponderações. Pelo que eu entendi que você falou, e eu concordo muito, que a faculdade, ela é, na verdade, algo que te faculta, algo que te habilita a... Né? Eu acho que isso tem duas coisas importantes. Primeiro, se te habilita legalmente, ou seja, você Boa. tem aquela propriedade. A gente vive num estado de direito. As coisas elas têm uma legalidade para elas acontecerem. Né? E o que acontece dentro da legalidade, da validação? Você está falando que você é capaz de fazer uma coisa com uma eficácia e com uma segurança. Chancelado por uma instituição que tem poder de fazer isso. É mais seguro e eficaz você ser treinado por um profissional de educação física que fez uma faculdade de educação física do que por uma pessoa que é um prático que pode ter, né, todas as noções empíricas ou práticas da coisa, mas quando a gente vê populacionalmente, os formados em educação física, eles têm essa faculdade, eles têm essa habilidade. Perfeito. Outra coisa que eu te falo, aí é um entendimento meu sobre o que você falou sobre doutorado. O que eu entendo? Quando eu vejo você falar sobre, né, a forma de você se expressar no mundo, eu entendo que você busca por uma autoridade. Autoridade não é quem manda, autoridade não é uma insígnia de poder, autoridade é quem é autor de alguma coisa. Uhum. O doutorado você se torna autor
autor. O mestrado, você faz uma análise de uma situação, né? O doutorado, você traz uma inovação. A tese. Inovadora. Então, você traz uma inovação. Então, quando você fala da vontade de você ser doutor, isso não é uma questão, porque também muita gente acha que isso é uma questão de ego, né? E não tem nada a ver com ego. É a sua vontade de ser autor de algo. Você deixar aquele seu escrito para o mundo e falar, olha, gente, tem alguma coisa na história do mundo que o Joel escreveu. É isso daqui. Né? E isso é extremamente louvável, porque o que você está fazendo? Você está trabalhando na transmissão de conhecimento. Você vai trabalhar vários anos para que as pessoas não tenham que retrabalhar os mesmos anos para chegar na conclusão que você chegou. Você é o autor. Olha, em vez de você ficar 4 anos, 5 anos, 6 anos estudando isso, pega o trabalho do Joel, lê o trabalho do Joel, pronto, você vai ter aquela condição. E isso para mim é uma visão de humildade, sabe por quê? Quando você se resigna a ser um professor doutor ou ser um doutor, o que você está falando? Que você deseja que a progressão, que a evolução, ela aconteça por sua conta. Ou seja, eu estou pisando esse degrau para eu ser um degrau para a próxima geração. Exato. E nessa história, Joel, a única razão da gente, né, que eu vejo, né, da gente dar aula, né, não é para falar o quanto nós somos bons ou o quanto nós sabemos. É para ajudar as pessoas que vieram depois de nós serem melhores do que nós pudemos ser. Porque não tinham pessoas como nós na nossa época. Ou seja, a profissão do doutor, a profissão do professor, por que ela é uma profissão nobre? Porque ela deseja, ela para existir, ela basicamente coloca a gente numa posição que a nossa função é ajudar com que as pessoas superem a gente. Um bom profissional é o que faz o trabalho dele com excelência. Um profissional excelente, um profissional ímpar, é aquele que faz o trabalho dele com excelência, porém ele prepara os outros profissionais para superá-lo. Essa é a raiz do professor. Essa é a busca da autoridade, da autoria, né? E no seu caso do seu doutorado, pelo menos que eu vejo que as coisas se encaixam para você é mais ou menos por aí, mas aí você me diz. Com certeza. Deu até vontade de voltar a dar aula na faculdade. Alô, faculdade! E daqui a pouco vai vir mensagem. Deu até vontade. Até vontade de voltar a dar aula na faculdade. É verdade. 11 anos dando aula na faculdade, com o maior orgulho. Você falou que a turma te pergunta muito sobre emagrecimento. Cara, por que, na sua opinião, do ponto de vista físico e comportamental, o mundo está tão focado nisso e as pessoas estão tão obesas? Por que a obesidade está aumentando? Por que os dados só mostram isso? Qual é a tua visão? Qual é o teu olhar para emagrecimento, obesidade, Brasil, mundo, do ponto de vista físico, do ponto de vista comportamental? Dá uma visão. Minha visão é a seguinte: a obesidade ela está inflando, tá? Ela está num processo de inflação. Por quê? Porque a gente tem menos atividade física, a gente tem mais alimento ultraprocessado, a gente tem mais comer hedônico e a gente tem mais comportamento. Temos o quê? Comer hedônico, né? Comer hedônico? É a satisfação que leva à sua alimentação e não necessariamente à sua fome. Eu quero uma coisa que me dê recompensa, não uma coisa que me alimente. Eu coloco para a pessoa um bowl de fruta e iogurte, mas aí eu coloco para ela uma barra de chocolate. Ela vai na barra de chocolate. Tá? Não que isso seja errado, mas você tem que saber por que você está fazendo. Eu vou me indulgenciar. Não quero me alimentar, quero comer chocolate. Não vem com aquela história de porque o chocolate, porque eu tenho que ouvir a fome do chocolate. Não, cara, sem bullshit. Então eu acho isso. E eu acho que outra razão é, a gente teve uma pandemia feia aí atrás que mexeu com a cabeça de todo mundo, né? Dentre as 50 doenças mais prevalentes pós-pandemia, cara, pensa que as doenças mentais, né, elas ocuparam um papel muito de protagonismo em tudo isso. Então, basicamente, em relação a doenças mentais, 86% das pessoas, se você juntar tudo, de alteração de memória, até depressão, de ansiedade, até comportamento aversivo, isso daí, 86% das pessoas desenvolveram alguma coisa assim. Tá? Fez muito mal para a humanidade a forma que foi lidado com a pandemia. E não é a pandemia em si, tem o que as pessoas fizeram com a pandemia. Tá? Isso fez muito mal para a humanidade, muito mal mesmo.
tá? E existe uma outra coisa que é a forma que as pessoas enxergaram a obesidade, tá? E a forma que as pessoas enxergam, né, o sobrepeso. Então uma coisa é isso aumentando por causa dos comportamentos. Outra coisa é como se fosse alguém colocar um microscópio sobre isso e falar, olha, isso é maior do que parece. E quem colocou isso para ser maior do que parece? Rede social. Por quê? Porque a rede social dá a chance das pessoas fazerem a pior coisa da vida delas, que é compararem-se a outras pessoas. Então o que acontece? A pessoa começa a seguir perfil fitness. Ela não vai seguir uma pessoa que tem um padrão eutrófico. Ela vai seguir a menina musculosa, o menino musculoso, o menino super rasgado, a menina super rasgada, o sujeito que é competidor, a menina que é competidora. O perfil simétrico, o abdômen simétrico. Exatamente. E aí o que ela faz? Ela passa o dia inteiro olhando a rede social, aquele monte de corpo perfeito, e ela olha no espelho e ela não percebe que ela também é um corpo perfeito, ela só não é um corpo trabalhado. Aí o que ela fala? Ai, tô fora do meu peso. Então, acho que se a gente tivesse uma maneira, por exemplo, de escutar as pessoas, a gente ia escutar algo extremamente não real, que é o quanto as pessoas acreditam que elas estão fora do peso. Porque elas começaram a acreditar que os ideais de esporte, os ideais de fitness, eles se tornaram a normalidade. Uhum. E isso causou uma reação. As pessoas que não têm essas formas físicas começaram a falar assim, opa, pera lá, mas isso está errado. E aí começou esse cabo de guerra entre o pessoal que usa de artifícios não saudáveis para ter físicos extremamente elaborados, uhum, e as pessoas que desprezam a falta de saúde que uma síndrome metabólica dentro de um contexto de obesidade causa, estão disputando quem que é mais certo. Joel, veja que em nenhum momento falei corpo perfeito, porque corpo perfeito não existe. Perfeito é uma idealização. O corpo perfeito é aquele que te serve. Esse é o corpo perfeito. O que eu falo para meus pacientes, por exemplo, quando eles aparecem no consultório, porque sendo muito sincero, poucos deles sabem o que eles querem. Eu tenho que colocar eles na frente do espelho, homens e mulheres, e eu tenho que falar para eles, me descreve o seu corpo, por favor. Eles nunca olharam para o corpo deles. A menina olha para o bumbum, ela olha para a coxa, ela olha para a barriga, ela não olha para ela inteira. O homem, ele olha para o braço, ele olha para o peitoral, eu queria ter um peitoral de não sei quem, e o dorsal de não sei quem lá. Cara, você é um Frankenstein, cara, essas coisas não encaixam, né? Aliás, a pessoa é daquele jeito porque para ter aquele dorsal, ela precisa ter o restante do físico daquele jeito para tolerar aquele dorsal. E as pessoas não sabem o que elas veem, logo elas nunca vão entender o que elas querem, e por isso tem tanta gente insatisfeita com o corpo. E para piorar isso, caem no que é o erro maior, que é o da rede social, que é comparar-se. A rede social não é um lugar de comparação, assim como a rede social não é um lugar de busca de aprovação. Se a pessoa está procurando aprovação, o pior lugar que ela tem que buscar isso é na rede social. As pessoas que vão te elogiar, que vão te suportar, é o mínimo. A maioria das pessoas vão te criticar, vão falar das suas escolhas, vão te julgar sem saber absolutamente nada da sua vida. Então, sabe, eu acredito que o mundo ele foi levado para um lado, né, do que foi a questão da mídia, sair da mídia mainstream para a palma da mão das pessoas, e ter literalmente um desgoverno. A pessoa não tem critério ela não consegue avaliar se é certo ou errado, quem, do que. Cara, para você fazer um bom uso de rede social, você precisa ter um estofo, você precisa ter uma noção, um conhecimento, você precisa ter uma autoconfiança, você precisa ter uma noção de eu, uma noção do outro, você precisa ter uma noção de certo e errado, né? Você tem que ter isso. E, na verdade, a rede social espalhou para todo lugar, cada um fala o que quer, e para piorar o que é a rede social. Porque se a rede social ela fosse uma coisa que, por exemplo, do jeito que você tem o seu RG, do jeito que você tem o seu CPF, se tivesse uma identidade digital, se fosse o seu nominho ali, com o seu enderecinho ali, com o seu telefoninho ali, muito,
do que são as ofensas que as pessoas fazem, para não dizer na totalidade, não haveriam. Não suja o nome no Serasa, vai sujar seu nome no Serasa Digital. Vamos dizer. Exatamente. Ou então coisas simples. Olha, aqui tem uma ofensa. Ah, então tá bom. Ofensa, injúria, Código Penal, 16 anos de cadeia ou não sei o quê. Aí quando você tem uma situação de impunidade, aí você faz uma selva. E as pessoas não estão sabendo lidar com essa selva. E essa selva está engolindo as pessoas naquilo que é a privacidade, naquilo que é a saúde mental delas e, por conseguinte, naquilo que é a capacidade delas de percepção. É o que eu te falei. A pessoa ela tem um físico normal, só que ela se prende tanto nas imagens fitness que ela coloca que ela acha que o físico normal é aquele. Joel, e eu estou te falando isso e as pessoas podem estar assistindo, mas você fala isso, então por que você faz musculação, você tem esse físico treinado? Cara, eu tenho esse físico treinado desde 1992, onde não tinha rede social. Eu tenho 13 anos. 13 anos. Eu tenho esse físico treinado quando eu estava na faculdade e tinha Orkut, né? Você perguntar para todos meus colegas de faculdade, né? Meu apelido era Cintura, né? Porque era o Paulo Cintura da escolinha do professor Raimundo, né? Eu treinava, né? Eu tenho isso muito antes de rede social, então eu tenho isso porque isso faz parte de mim. Agora, o que eu vi que a rede social impulsionou? As pessoas que estão fazendo esse físico, porque ele faz parte do outro. Você pode ter noção de alguma coisa mais perigosa do que é isso? Você pautar a sua vida em fazer coisas por causa do outro e não de si. Cara, é complicado, né? O emagrecimento, ele vem nisso. Eu pergunto meus pacientes, você está querendo emagrecer por quê? O que está fazendo você se sentir mal? A gente tem que ter um físico que sirva para a nossa vida e não uma vida que sirva para o nosso físico. Você não cansa, cara.